Custódio, o Flamengo foi atropelado mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Coisa que não acontecia na última temporada. O Flamengo sendo goleado assim, sistematicamente. A defesa é a segunda pior do campeonato. O que está acontecendo com o Flamengo? O culpado é o Domenech ou são os jogadores, Custódio? Boa tarde. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima logo alto. Fala, Custódio, boa tarde. Boa tarde. A culpa é de todo mundo, inclusive da diretoria, né? Que tem uma guerra que acontece já de muito tempo. Antes era fora Abel, fica Abel, né? Um grupo queria o fora Abel, o outro queria o fica Abel. E dessa vez o Domenech está sendo a mesma coisa, só que o Domi conseguiu a unanimidade dessa vez, né? Só um dirigente que está querendo que ele fique, até por conta das cifras da multa rescisória. Só que não pode isentar os jogadores, não. Tem muito jogador fazendo corpo mole, tem muito jogador de enganação, tem muito jogador que um jogo joga bem, o outro joga uma porcaria, né? Ou seja, aí falam que os jogadores não se adaptaram ao sistema de jogo. Jogador ganha bem para jogar. Não é se adaptar. Por isso que esses jogadores vão lá para fora e não dão certo. Isso é verdade. Amor, hein? Isso é verdade, hein? Sabe, vai lá para fora, não consegue se adaptar ao... porque reativa, é proativa, para de parar. É isso aí, meu irmão. Para entrar dentro de campo, jogar bola e ganhar. Custódio, eu não sei se é readaptação, eu estava vendo agora há pouco um vídeo do Rica Perrone, ele fala o seguinte, ele fala que o Domenech vem da escola Guardiola, né? E aí a zaga, tradicionalmente na escola do Guardiola, sai tocando bola, tem qualidade. Talvez esses jogadores não tenham a mesma qualidade, a zaga principalmente do Flamengo, que é a zaga do Flamengo do ano passado. Então, se dirigir, como o São Paulo, do Fernando Diniz, tal, ele faz até uma comparação, dizendo que o Fernando Diniz é um Domenech sem grife, né? O Domenech é um Diniz com grife. Então, falta qualidade à zaga do Flamengo para jogar nesse sistema do Domenech. Então, na verdade, né, sendo o que eu vinha pregando antes, é o seguinte, né? Muitos jogadores, né, devido ao minhocão, que eu não falo o nome porque desmonetiza, uns sentem mais, outros sentem menos. O doutor Tanuri, que é um expert nesse assunto, é da medicina, explicou, né? Então, assim, Gustavo Henrique e Léo Pereira, antes do minhocão, era uma coisa, depois, esquece. Então, quando ele começa o jogo com o Gustavo Henrique de novo, eu falei, o cara não quer ficar, irmão. Que ele pusesse o Tuller, que era o que todo mundo aguardava. Tuller e Noga. Ou Tuller e Certo Natan. Mas não, ele vem com o Gustavo Henrique, que tá mal. Físico, psicológico e tecnicamente. Não tem a mínima condição de atuar esse jovem. E não é para pôr a culpa nele, não. É em quem chega e escala. Ô, colega, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, parabéns pelo seu comentário. O Tavares jamais falaria isso. Jamais. Parabéns pelo seu comentário, que foi bem lúcido, e é verdade, você está coberto de razão. Uma outra coisa que normalmente o torcedor, quando chega a esse tipo de situação, fala é que os jogadores estão querendo derrubar o técnico, isso está claro e tal. Isso é de uma falta de respeito com a instituição, que é uma das coisas mais absurdas do mundo, quando se passa a mão na cabeça de jogador porque o jogador está tentando derrubar o técnico. É um absurdo, é uma falta de respeito com a instituição. Então, parabéns pelo seu posicionamento, que é isso aí mesmo, você está coberto de razão. Absurdo. Isso se reflete muito na própria declaração do Gabigol, onde ele fala, não é aceitável. Aí ele fala mais, como é que jogando com essa camisa, ficar tomando de 4, perdendo de 4, perdendo de 5. Aí o Thiago Maia, começamos dormindo. Cacete, todo jogo dorme, porra. Todo jogo dorme. Será que sono profundo, tô comendo muito maracujá o Flamengo, hein? Cara, tudo bem, desfalques, legal, desfalque. E os que entram em campo? Não pode. Mas não tem o Custódio. E é isso que você pode correr mais. Ô, Custódio, isso que você está dizendo também é verdade. Tem que correr. Esse negócio de desfalque, cara. O Flamengo, ano passado, não tinha o elenco que tem esse ano. Esse ano, o elenco é melhor do que do ano passado. Tem mais opções. Porra, Não acho, não. Não, o Flamengo perdeu o zagueiro, perdeu o Mari, perdeu o Rafinha.
Não acho melhor. Mas cara, eu acho que a única pessoa a se lamentar ali é o Rafinha, porque o moleque... Mesmo assim, você trouxe o cara da seleção chilena. Cara. Mas o Isla não vem bem. O Isla não vem bem. O Isla não vem bem. Inclusive, eu há 2 jogos que eu venho pedindo o Mateuzinho de titular. Sabe? Ele jogou no jogo passado, jogou muito bem. Aí ele vem com o Isla mais uma vez. E se vocês analisarem o nosso lado direito, desde a época do Rafinha, é o nosso lado mais fraco, é o lado que toma mais Mas, gol. ô Custódio, presta atenção. A gente só pode falar de desfalque do Flamengo na zaga. A dupla de zaga, ok. Porque o goleiro tá arrebentando, é fora de série, botou o cara pra cacete no bolso. O lateral direito é de seleção, de esquerda é de seleção, o meio-campo é o meio-campo titular. Arão, Gerson, o Everton, e aí belisca ali o Thiago e tal. E na frente o Bruno Henrique e o Pedro, que pra mim é melhor que o Gabigol. Quando não estão esses, você tem Thiago Maia, Diego, porra. Arrascaeta que tá aí jogando. Fala aí. Arrascaeta tá fora. Arrasca tá fora, Diego tá fora. Mas o Diego não é titular, Custódio. Sim, mas é um jogador importantíssimo. Se ele tivesse, por exemplo, no jogo, muitos torcedores do Flamengo criticam ele. Eu sou um dos defensores, porque é um cara que o que qualquer torcedor de qualquer time cobra de um jogador é que ele tenha, no mínimo, raça. Não tá bem tecnicamente, mas tá com raça. E o Diego, todos os jogos, ele joga assim. Você é até raçudo, ele dá carrinho, ele briga, ele morde. Então, falta ele ali. Agora, quando você põe um Bruno Henrique que tá péssimo, um Everton Ribeiro que só joga quando o Arrascaeta joga, vocês viram bem, quem certo acompanhou. A Arrascaeta sozinho naquele meio de campo ali, sozinho em termos, liderou a garotada. Você falou que o Bruno Henrique tá péssimo. Ontem eu vi um comentário na rua ali, tinha um grupinho ali de flamenguistas conversando, eu tava só de butuca ligada ali, eles conversando ali, né? E um deles falou o seguinte, cara, o Bruno Henrique ele teve um ano excepcional o ano passado, e no Santos ele nunca jogou absolutamente nada. Então foi um ano ele jogou sim. No Santos, o início dele no Santos foi maravilhoso. Talvez a primeira temporada dele no Santos foi espetacular. Depois ele realmente caiu demais e teve uma contusão no olho que afastou ele. Isso não é correto. Ele teve uma temporada boa. Pode ser que seja isso. Que seja um jogador de uma temporada só. Mas no Santos ele surgiu muito bem também. Vale ressaltar que é fato, né, que o Minhocão ele afeta o ser humano de uma forma, cada um de uma forma. Tem jogador, o próprio doutor Tanuri falou, até o ano que vem ele vai estar sentindo os efeitos, enfim. Só que você não vê o mínimo de vontade. Parece que os jogadores, de fato, não querem que o treinador fique. Por quê? O mínimo de raça no jogo contra o Atlético Paranaense 3-2, que mais uma vez 2 falhas nossas, Bruno Henrique voltando para marcar, Everton Ribeiro voltando, ajudou pra caramba. Era o que eles faziam o ano passado. Só que já no jogo contra o Atlético Mineiro mudou. Não volta para marcar, deixa o lateral subir, a Arana deitou e rolou. O Custódio, eu falo isso há um tempão já, desde o início do ano, mas eu sou refutado de maneira até hostil pelo Tavares, que não entende que eu não estou zoando. Às vezes um pouco, é verdade. Mas o Flamengo, já no início do ano, com o Jorge Jesus, mesmo no Campeonato Carioca, quando entrou o time principal, né, já não vinha fazendo boas atuações, não vinha tendo boas atuações, já dava sinais de desgaste, já dava sinais de queda, o que é normal, né, gente? Pô, teve 6 meses ali espetaculares, isso que eu ia perguntar, ganhou tudo. E aí tem uma queda normal, mas mesmo com Jesus, o time já não entregava o que a torcida esperava. Você concorda comigo? Concordo, mas um grande detalhe. Antes do Minhocão, o time ainda iniciou a temporada bem. Foi campeão da Recopa, Supercopa, jogando um bom futebol, tanto que contra o Atlético Paranaense 3-0. A galera, ainda continua aquele alto nível. Só que vieram as férias, vieram a pandemia, né? Os jogadores se prepararam muito mal em casa, ao contrário do que mostraram os videozinhos do jogador se dedicando. Foi um ou outro. Porque o próprio Jorge Jesus diagnosticou: o time está péssimo físico e tecnicamente. O próprio Jorge Jesus. E ficou jogando mal contra a Portuguesa, Quando voltou, nós só ganhamos o campeonato estadual
por causa de valores individuais. Porque o time, no conjunto, realmente não estava bem. Não estava bem. E quem diz que o Domi estragou o legado que o Jorge Jesus deixou? Não deixou legado nenhum. Ele levou tudo. Parece que quando ele chegou aqui, ele botou um chip na cabeça de cada um e quando ele saiu, ele tirou. Porque mas era previsível isso, Custódio, porque o sistema de jogo do Domenech é completamente diferente. O cara é da escola do Guardiola, pô. Mas peraí, mas independente de sistema de jogo, tá? Eu tô falando dos valores individuais. Eu acho que faltou um pouquinho de malandragem para continuar na velocidade de cruzeiro, irmão. Tá dando não vai. O cara, aqui, ou você bota um auxiliar do cara, você vai trazer um outro cara que trabalhou, que tem uma forma de pensar completamente diferente, ele vai querer implementar a forma de pensar dele. Não, olha só. Pensar da mesma forma que o cara pensava. Ô, Araújo Custódio, eu acho também o seguinte, vocês não estão considerando, eu falei isso lá no início, quando voltou o futebol aí, aquela coisa toda. As outras equipes também entenderam como o Flamengo joga. Sim, tá? perfeito. Também tem isso. Há méritos também nos outros treinadores, mas cara. o Flamengo mudou o sistema de jogo dele, já não é mais o mesmo. Ok, mas o primeiro jogo... o primeiro jogo Flamengo e Atlético Mineiro, aqui no Maracanã, que o Atlético ganhou de 1-0, eu disse isso aqui, cara. A sensação que se tinha ano passado é que o Flamengo nadava de braçada, né? Era a revolução no futebol brasileiro, Jorge Jesus, o Flamengo... Tanto é que abriu o mercado... Calheiros, deixa eu só falar uma parada aqui, o nosso membro aqui, o Hélio Ribeiro, ele fala uma parada aqui que parece que ele, assim, pelo que eu tenho visto aí, lido e ouvido, ele está totalmente contrário à torcida do próprio clube dele. Ele diz aqui, o time brigando lá em cima e esse senhor de Alcunha Lopes Maravilha, que sou eu, muito obrigado, tá falando que o time tá mal. Calma lá. O time tá bem, então, é isso, Custódio? Deixa eu falar um negócio Segundo aqui. Segundo o Hélio Ribeiro, o time tá bem, tomando de 4 toda semana. O que acontece? Chupar um canudo. Infelizmente, o Dome ele não conseguiu ajustar o sistema defensivo. Ao contrário do que alguns pensam, o sistema defensivo não são os 4 zagueiros, não. É o time todo, é o sistema defensivo, desde lá da frente. Então, quando você tem um time que é o melhor ataque e a segunda pior defesa, alguma coisa não está certa. Está desajustada, desequilíbrio. Está muito desajustada. Então, assim, no jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, que o próprio Certo Calheiros falou, nós perdemos um caminhão de gol e eu vi jogadores como o Gabigol e o Bruno Henrique, que eu não toco para você, você não toca para mim, que eu não vou tocar para você. Guerrinha de vaidade, parecia que estava, sei lá, no parque. Aí brincou tanto que tomou-lhe um gol contra. Perdeu. Aí depois, Atlético Goianiense, ele bota Rodrigo Caio de lateral direito. Essa foi uma butinada mesmo, eu tenho que concordar com você. Mas aí muitos criticaram. Só que o Rodrigo Caio, com o próprio Jorge Jesus, jogou 3 vezes de lateral direito. Então, não foi à toa que ele colocou ele ali. Alguém chegou para ele e disse, ele já jogou. Lá no São Paulo também. Só que foi um grande erro, porque o jogador talvez nem quisesse fazer aquela função ali. E colocou assim mesmo, né? Então, desde ali, eu acho que os jogadores fizeram a reunião depois. Vamos comprar ideia, vamos tentar fazer, mas não conseguem, não querem, não sei qual é o termo correto. Mas que a única solução é o Domi realmente sair, é a única solução, não tem outra. Por quê? Teve briga com o Gabigol, Custódio? Estão falando esse negócio do vestiário? Que a porrada comeu? Custódio de Gabigol e Tavares saíram na porrada na porta do Maracanã. Sério? Não, na verdade, houve sim um bate-boca lá, um desentendimento, mas o que acontece? Justamente porque a crítica que o Gabigol faz não é tão somente ao treinador, a tudo, a jogador também, porque ele tá ali, ele tá vendo, cara. Ele tá vendo. Mas ele não tá correspondendo também. Ele não tá jogando 10% que ele jogou no passado. Não, mas ele tá fora, ele voltou agora. Mas não tá jogando. Mas não jogou, 10%. Então, mas aí, venhamos e convenhamos. Ele foi um dos primeiros, pouca gente soube que naquele período que deram férias, 11 dias, lembra que todo mundo criticou? Aquilo ali foi para... Foi na transição de um técnico para o outro, né? Isso, mas foi para abafar uma situação que já tinha acontecido, de jogadores contaminados. E o Gabigol foi um desses.
Porque o Lopes falou aí, até que eu ia falar. Eu falo mesmo. Não tenho mas você medo, falou, não. o Flamengo ano passado teve um ano espetacular, ganhou tudo, e a tendência natural que os caras mesmo se acomodem. Você acha que, de certa forma, alguns jogadores ficaram decepcionados porque não foram negociados com o futebol europeu ou não? Cara, eu quero acreditar que não, né? Eu quero acreditar que não. Mas, assim, na época eu falei, cara, se sou o Marcos Braz, ele deve ter feito isso, porque teve uma reunião, chego pros caras e falo assim, olha só, eu quero saber agora para eu definir com quem eu posso trabalhar ou não. Quem quer ficar? Então, fala pro clube que te quer pagar a multa rescisória. Porque senão é muito fácil. O cara chega, faz corpinho mole, aí o clube vem lá e oferece 5 bananas. Aí o clube vai, aceita. Também tem que acabar com essa... Agora, muita gente perguntando aqui no chat, Custódio. Quer dizer que o Diego morde, é? Morde. Ô, Custódio. Cara, muito triste essa situação. Ele tem cara de quem empurra sofá com a cabeça mesmo, Bia. Ele tem carinha. Aquela carinha de trouxa. O Custódio Tavares falou aqui tem uns 20 dias que os 4 próximos jogos do Flamengo seriam decisivos para o futuro do ano. Você concorda com isso? 2 porradas de 4-0? E aí, como é que vai ser do Flamengo no ano? Cara, eu concordo porque, assim, ainda não está perdido, né? Se você analisar, Flamengo está lá 1 ponto do líder, eu não vejo... Eu vejo assim, eu não vejo o time destoando, né? Atlético Mineiro contra o Flamengo jogou bem, mas os últimos 4 jogos não vem jogando bem. Não tem ninguém voando mesmo. Não, eu acho que a sorte do Flamengo é que com exceção do Vasco, que está ali naquela... O Vasco que está naquela de sempre ali... Não... Com menos 2 jogos. Não tem menos 2 jogos. Ganhou ontem de maneira Botafogo que abre o olho. Esse campeonato vai ser emocionante, vai ser decidido na última rodada. Emocionante de baixo nível, né? O Inter ontem ganhou de maneira suspeita. Não, empatou, pô. Empatou, rapaz. Não, perdão, certo empate. Mas, enfim, o que acontece? Você vê coisas acontecendo, né? Que não tem como você aceitar que um jogador, né? Que é convocado para a seleção, Peito né? bonito. Fique pensou alto, ele pensou alto. Bem, o outro joga mal. Um jogo joga bem, o outro joga mal. Agora, nós temos 2 jogos pelo Brasileiro relativamente mais tranquilo, que é o Atlético Goianiense aqui e o Coritiba aqui. Porém, nós temos São Paulo aqui, São Paulo lá, Racing, né? Aqui e lá. Não, lá e aqui. Só que o Racing também, o BKSS também não tá essa Brastemp toda, não. Será? Será que não? Argentino, cara. A competição é outra, cara. Não, eles estão falando a mesma coisa do Flamengo lá. Espera aí, preste atenção. Argentino, ainda mais o Racing, que é a 4ª ou 5ª força lá, ele teria força se tivesse torcida. Que aí a torcida ameaça, xinga, abafa... Peraí, a torcida... sim. Porque sem tem torcida. torcida. Você diz do Racing no é grande. estádio, pô. Não, então, mas é jogo sem torcida. O Araújo querendo... Interromper o Custódio. O Araújo é o segundo que menos interrompe aqui sou eu, inclusive. Você é maluco. O Araújo não sou eu. Segundo o chat aqui, o Araújo ontem perguntou qual era a marca do passarinho. Lógico, pô. Os caras não entendem piada, cara. Aí eu vou fazer uma reclamação que tá chato. O ser humano tá chato pra caramba. Tá demais. Fala aí, Custódio. Não, mas é isso. Então, eu acho que é um jogo que vai definir quem errar menos. Que nem tem sido os últimos jogos do nosso time. Certo? O Flamengo tem errado muito no ataque, na defesa. Enfim, erros individuais, diga-se de passagem. Então, assim, eu acho que o posicional, né, eu estudei bem e fiquei encantado com o que eu vi. Porém, os nossos jogadores não conseguem executar. Porque o Domi... Característica, talvez, hein, cara? Sim, às vezes é característica dos atletas que você tem no elenco. O problema de um treinador, isso me irrita muito, desculpa o desabafo. O problema do treinador ter um método apenas de jogo e botar isso e acabou, é porque às vezes você vai para um clube e se você não monta o elenco, você é obrigado a trabalhar com o elenco que tem lá. E com aí o que tem. Quer impor um tipo de jogo que muitas das vezes os jogadores não têm a característica para absorver esse. Não, mas esse aí tem que ser a malandragem do treinador, né, Ruim. Então, mas o posicional não tem nada demais, cara. A grande questão do
do posicional é principalmente o jogador ter atenção. Por quê? Exemplo, aquela bola que o senhor Gustavo Henrique devolve para o Hugo, que o jogador do Internacional domina e faz o gol, aquilo ali é o quê? Não foi culpa do esquema de jogo, do sistema, e sim do jogador. Falha individual. Culpa técnica. Levantado a cabeça e olhado. Por quê? É chutão para frente. Não deu para sair tocando? Chutão para frente. E isso eles demoraram a entender. Quando foram entender, já foi tarde. E outra, os jogadores, de fato, ontem começaram dormindo mesmo, porque foi feito uma arapuca e o Flamengo caiu bonitinho, tomou de quatro. Passarinhos. Bombe bolado.